Boa noite você, tudo bem? Aqui é Larissa Araújo Lins, da Edskill Digital. Estamos aqui ao vivo nessa live. Obrigada a você que está entrando, Rafael, Celi. É bom ter vocês aqui conosco. Carmen, minha linda, obrigada. Boa noite. Quero saber se vocês estão me escutando bem. Érica. O áudio, se vocês puderem receber, me responder. Narli. Albuquerque. Cavalcante. Ai, que bom. Então fico feliz que vocês estão me ouvindo bem. É um prazer tê-los aqui conosco hoje. Esse canal é um bate-bola com Larissa Araújo Lins e ele tem um grande propósito. É agregar, contribuir com aqueles profissionais que queiram estar empregado no mercado ou se desenvolver no mercado corporativo. Não é? É um mundo de muitas facetas e com nossa experiência de uma vida, não é? E com os resultados que a gente agregou e que vem agregado junto com vocês, a gente quer aqui ter essa oportunidade de contribuir e desenvolver. Então, hoje, de uma forma específica, nós vamos estar dividindo esse bate-bola com Daniela Santos, que já está aqui. Eu vou colocar ela já para que a gente possa começar. Mas antes, eu quero que você compartilhe. Pegue aí, tem um aviãozinho aí acima do lado direito. Compartilha com aqueles que você acredita que também vai contribuir com a sua vida profissional, não é? Eu gostaria que vocês, tanto ao longo dessa live, mas no nosso Instagram, no nosso YouTube, chegassem lá, se inscreva lá no YouTube, porque vocês vão ficar sendo avisados dos nossos vídeos. Nos siga no nosso perfil do Instagram, para que vocês possam contribuir também com esse processo. Obviamente, a gente quer que vocês tragam quais são os assuntos que mais estão impactando vocês no dia a dia aí do mundo corporativo. Vocês tragam assuntos que vão ser de importante interesse, não é? Para que a gente possa aqui estar compartilhando junto com vocês, tá bom? Então, eu quero trazer aqui Daniela Santos. Deixa eu ver aqui, Dani, se você puder, faz um convite aí para poder eu já te colocar, para poder aparecer aqui na minha tela, tá bom? Porque aí eu acho que o tempo que você já colocou já passou aqui, então eu queria que você saísse de novo, entre, faz o convite para eu poder te aceitar. Melo, é muito bom ter você aqui conosco. Você é um amigo de coração, muito bom. Júlia, eu sei, Dani, você já solicitou, mas você precisa sair e solicitar de novo para aparecer aqui na minha tela. Então, por favor, se você puder sair, entra de novo e solicita que vai aparecer aqui para mim. Agora, já vou colocar. Oi, Júlia, que bom. Estamos conectando agora com Entrei. Daniela Santos. Dani, meu amor, seja bem-vinda. Olá, obrigada, Lari. Boa noite a todos. Prazerzão estar aqui com vocês, viu? Muito feliz pelo convite. Claro, e eu tenho que apresentar aí Dani, que eu queria apresentar ela de viva voz. Primeiro, Dani é uma amiga, é uma pessoa que eu tive um prazer enorme de conhecer, porque veio para agregar tanto no meu lado pessoal, porque é uma pessoa incrível, mas é uma profissional de grande bagagem, uma profissional de grande experiência, uma psicóloga, né, Dani? É uma psicóloga especialista aí em gestão de pessoas e em gestão de RH, teve uma vivência assim muito grande em indústrias, né? E aí a gente pode dizer essa vivência na Ambev, a gente pode colocar na Mondelez,
em várias outras, né, como a Arcor do Brasil, que eu tenho certeza que foi extremamente contributiva e que hoje é executiva de RH Brasil da JDE COF. Então, assim, foi nossa presidente da AmCham, de gestão de pessoas, não é? Então, assim, a gente teve o prazer dessa conexão. E hoje, nessa live, então, peraí, você já, deixa eu dar um abraço. Sim, estamos em todos abraçados. Já vi que Julinha está aqui com a gente, não Está vi todo assim. mundo, se eu conheço mais pessoas que estão aqui, mas todos que conheço ou não, sintam-se aí com um abraço virtual. Então, eu já falei um pouco do objetivo do bate-bola com Larissa Araújo Lins, e especificamente hoje o tema é agarre sua oportunidade. Esse é um tema que acredito que é um tema de relevância para todos, e é o que a gente vive dentro das organizações, com profissionais que se diferenciam ao agarrar a sua oportunidade ou pode ser penalizado na sua própria carreira por deixarem essas oportunidades passar. Então, com a nossa experiência, a gente quer aqui agregar você a fazer com que essas oportunidades, esse mindset, ele esteja junto com você. Ou, obviamente, com certeza, você já dentro das organizações, você já enxerga, mas a gente quer contribuir para que outras oportunidades não passem na sua porta. Então, Dani, para a gente começar esse bate-bola, eu queria te falar um pouco assim da minha experiência, né? Dentro desses anos aí de consultoria nas organizações, eu vi muitos profissionais que ao longo da carreira perderam algumas oportunidades e acabaram não tendo muito sucesso. E eu acho que a gente pode trazer aqui que oportunidades são essas. Então, o que eu vejo é que hoje as organizações, como eu trabalho também com essa parte de gestão de pessoas há muito tempo, não existe mais aquela necessidade daquele crescimento em linha, né? Em que você tinha aquele crescimento em linha, né? Hoje tem vários formatos aí de crescimento na organização. Depois surgiu aí a carreira em Y. Hoje está se tratando de carreira em W e carreira em rede. Quer dizer, hoje existem várias formas de você crescer dentro de uma organização. Quer dizer, você não precisa estar limitado àquela sua carreira, ao seu cargo, sua função. Então, quando a gente vê essa possibilidade, você usar esse tema trabalhabilidade para você pode ser tudo o que você quiser, à medida em que você se esforça, estuda, aprende. Né? Então, você tem esse mercado, essa oportunidade, e oportunidade não só no mercado, você tem oportunidade dentro da organização. Então, pode ser com job rotation, né, que a gente encontra. Pode ser, não necessariamente como job rotation, mas assumir novos postos. Pode ser com a parte de mobilidade. Quer dizer, hoje, quando um profissional é exposto para ele, uma unidade que ele pode tomar conta, ser o gestor dessa unidade, não é? E aí, de repente, às vezes até uma unidade menor, mas é aí que a gente dá chance para esse profissional se mostrar, se desenvolver. E outra coisa que eu estou achando assim, super oportuno dentro das organizações é essa questão de projetos de desafio. Muitos profissionais que têm um cargo, que assumem uma função X, mas de repente surge um projeto de desafio dentro da organização e ele pode gerenciar, ele pode pegar esse projeto de desafio e passar a ser o líder desse projeto de desafio e crescer muito. E de repente até emergir uma outra área. O que é que você acha disso, Dani? Correto, Lari. Bom, vamos lá. Eu vou trazer para vocês um pouquinho, claro, mais da experiência que eu tenho, que é uma experiência mais corporativa, mas eu acho que o que a gente discute aqui serve, na verdade, aí para todos os ambientes em que nós estamos inseridos, né? Ou desejamos estar, vamos trazer assim. Então, eu acho que nesse contexto todo, Lari, nós temos uma questão de oportunidade que eu vou trazer mais como o quê, mas nós também temos um pouquinho de como nós traçamos isto, né? Que daí a gente está falando um pouquinho mais do como chegar lá, né? Deste plano. Eu acho que hoje nós estamos num mundo onde a quantidade de informações,
o nível de flexibilização que nós temos que ter, né? Lari, adorei a sua canequinha, me desconcentrei aqui, tá linda a sua caneca. Mas vamos lá. O nosso nível de flexibilização... Ganhei da BRH Brasil. Muito Ganhei bem, da BRH Brasil. Muito bem. Né? A forma como nós estamos trabalhando no mundo de hoje já é muito diferente da experiência que eu vivi vamos dizer assim, no mundo corporativo, né? Crescendo aí ao longo, não crescendo somente, tá, gente, em questão em nível hierárquico, falando de desenvolvimento mesmo, né? Mas já mudou, né, do que eu vivia tempos atrás. E agora não dá nem mais para dizer que mudará, porque o contexto ele muda diariamente hoje na nossa vida, né? Nós vivemos um contexto extremamente diferente. Então, lidar com mudanças hoje é extremamente importante. Eu diria que é um primeiro passo para você agarrar qualquer oportunidade. É o ímpeto de estar aberto a, né? E para isso, nós precisamos trabalhar algumas coisas dentro de nós mesmos para que isso aconteça. Primeiro, eu trago aqui, Lari, dentro das experiências de sucesso que a gente vê de profissionais aí que trilharam carreira, primeiro é entender o que é sucesso para você, né? E hoje, cada vez mais, a gente fala de diversidade, e diversidade passa por uma desconstrução de desaprender para aprender. Então, o que a gente traz nesse contexto? A gente traz que hoje em dia é muito importante, eu vou trazer um comparativo, tá? Na minha época, e eu estou aí com os meus 45 anos de idade hoje, quando eu falo que eu era mais jovem, né, e estava aí tentando identificar as trilhas que eu poderia fazer, a gente olhava muito um padrão corporativo, nós seguíamos uma linha que era mais bem traçada, ela era mais... que a gente, né, falava de flat, a gente fala de flat, que era um padrão dentro das organizações. Hoje em dia, isso se desconstruiu. E a gente fala muito sobre diversidade nas organizações. A diversidade, ela traz um contexto que não é somente uma diversidade de gênero, de raça, de religião. Não, né? É lidarmos com um mundo diverso num sentido muito mais amplo do que isto. Então, o primeiro é entender que o mundo hoje nos guia para isso. Se a gente não absorver em nós, e aí parte de dentro para fora, tá? Não é de fora para dentro. Se nós não estivermos abertos para a diversidade, a gente vai conseguir agarrar menos oportunidade. Aí, como o mundo hoje ele é mais aberto, ele tem um leque maior de oportunidade do que eu vivi, por exemplo, no passado, então é preciso que dentro desta diversidade eu me encontre nela. Porque senão eu corro muito risco dessa trilha ser feita de fora para dentro e não de dentro para fora. E as pessoas que eu diria para vocês que eu vi trilhando maior sucesso na carreira, as pessoas entendiam o que era sucesso para si, então elas conseguiam responder esta pergunta quando esse era feito, e aí eu convido vocês a se fazerem essa pergunta e achar as respostas, porque nem sempre são respostas fáceis, tá? Porque, de novo, muitas vezes nós buscamos conceito, nós buscamos orientações externas, nós buscamos ler sobre isto, buscamos exemplos externos, tá? Mas a gente mesmo não sabe olhar, não conseguimos ainda olhar para nós e entendermos onde estamos e onde gostaríamos de estar. Então, essa é uma primeira questão para hoje ter sucesso e agarrar oportunidade. Por quê? Porque quando eu sei o que é sucesso para mim, eu sei se sucesso para mim é uma questão de carreira Y. Eu sei se para mim, na verdade, eu tenho o ímpeto de ser um diretor dentro de uma organização, seja ela qual for. Não, não é isto que me traz, na verdade, um mindset de sucesso. Para mim, é me especializar em algo. Então, eu desejo me aprofundar num tema, eu desejo ser uma especialista. Não, não é isso que eu quero. Eu quero viver um leque de oportunidades imenso. Eu quero estar aberta e agarrar o que vier na minha frente, ok. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu consiga planejar. Eu entendendo o que, me ajuda a planejar o como, tá? E aí, para planejar o como, quando eu entendo isto, quando eu consigo ter essas respostas, eu consigo dizer o seguinte, tá bem. Primeiro, para eu chegar lá, o que é fundamental?
Então, vou trazer aqui para vocês. Hoje, por exemplo, para entrar em uma organização, basicamente aí em quase todas as funções, eu diria que a graduação é fundamental. Já não é mais discutível. Dependendo da organização que eu vou entrar, o inglês hoje já é fundamental. Hoje, na verdade, ele ainda acaba sendo um diferencial, porque no Brasil a gente tem a gente tem aí um gap, né, de desenvolvimento nesse sentido, mais na questão mesmo educacional. Mas, para muitas organizações que vocês endereçam, o inglês já é fundamental. Aí eu preciso, de fato, entender o que é fundamental. Entendi o que é fundamental, eu preciso entender qual é o diferencial. Hoje, nós temos uma quantidade de pessoas internas e externas a uma organização que sempre quando nós temos, por exemplo, uma vaga em aberto, uma posição, um desafio dentro de uma organização, a gente olha, na verdade, quem tem o diferencial na organização. Não é quem tem o fundamental. O fundamental, ele já é padrão para, vamos dizer assim, eu perpetuar dentro do que eu estou me propondo a fazer. Mas eu, como RH, eu vou olhar o que é diferencial, tá? Então, vou trazer aqui um exemplo. Eu tenho hoje, né, eu vivo essa realidade hoje, eu tenho uma posição em compras, tá? Então, de executivo de compras. Eu preciso entender quais são as competências técnicas que eu tenho que endereçar e as competências de liderança. Eu preciso, como RH, entender de fato quais são os desafios para os quais essa pessoa irá vivenciar e tentar identificar, não através de currículo, não somente através de currículo, não somente através do que a pessoa se formou, mas sim também do que ela vivenciou ou já demonstrou em questão de ações. Se eu não identifico esta pessoa internamente, eu vou buscar externamente. Quando eu olho externamente, o que eu olho? Eu olho muito mais uma questão de currículo, e aí eu olho, sim, a questão das competências que são mais técnicas, mais de formação educacional, e olho também as experiências vividas, né? Hoje, uma questão fundamental para que a gente consiga agarrar as oportunidades é a gente entender que experiências críticas que a gente também precisa, na verdade, aí vivenciar para endereçar o que para nós faz sentido. Então, vamos só recapitular. Primeiro, eu preciso entender o que é sucesso para mim. Preciso entender o que é básico, o que é fundamental para endereçar isto, que não será um diferencial. As pessoas não vão me olhar necessariamente por isto, tá? Olhei para isto, vou então para o próximo passo, que é olhar o que é o diferencial. O diferencial, então, vai fazer com que internamente ou externamente eu capte aqueles talentos e busque para que eu possa, aí, vamos dizer, considerar para uma oportunidade, tá? E aí, para este diferencial, o que eu traria para vocês? Nós temos alguns segredinhos hoje que a gente discute nas organizações, que a gente chama, primeiramente, de experiências críticas. A gente precisa de pessoas quais foram as experiências críticas vividas para endereçar qualquer tipo de oportunidade. Então, seja, novamente, no ímpeto aí de competências de liderança ou de competências funcionais. Quando a gente fala, Lari, de agarrar oportunidade, é muito importante que para qualquer uma que surja no nosso caminho, que a gente consiga sempre fazer esta pergunta. Se eu vivenciar, né, esta oportunidade, que experiência crítica que ela me traz de volta? Isto endereça um ponto mais no que eu quero traçar aí para mim e atingir o meu sucesso? Né? Então, de novo, eu estou com uma oportunidade de compras hoje, eu vou buscar essas pessoas no mercado, vou endereçar o diferencial delas. Quando eu endereço o diferencial delas, eu vou, na verdade, olhar aí as experiências que ela viveu. Então, eu vou buscar exemplos, eu vou buscar entender no que ela já se engajou. E aí vem muito, Lari, do que você trouxe na pergunta. Ela vivenciou um projeto lateral? Ela vivenciou um projeto multifuncional?
ela saiu da zona de conforto dela, porque também um comparativo que eu faço para vocês do que era antes do que é hoje, antes, se eu trilhasse uma carreira sólida, né, considerada sólida da organização, e permanecesse nela por muito tempo fazendo a mesma coisa, isso era muitas vezes considerado bom nas organizações. Porque eu me aprofundava, eu virava uma expert em um tema, mas eu não vivenciava muitas experiências críticas. Hoje eu preciso ter profundidade, mas também preciso ter experiências críticas, tá? Aí Dani, Então, deixa eu aproveitar essa oportunidade, porque você entrou e mandou. né, bem? Mas deixa eu aproveitar, com certeza. Mas deixa eu aproveitar isso. Mas quando você trouxe esse aspecto de, primeiro, a pessoa tem que estar aberto a entrar nas questões das oportunidades, uma coisa que me chama a atenção é que o mindset da gente, ele mudou, ou ele tem que mudar para isso. Então, essa trajetória que você está dizendo, olha, antes a gente tinha uma forma, hoje essas formas são múltiplas. Então, eu tenho que olhar o meu mindset para ver se eu estou aberto ou não. Porque às vezes eu tenho muitas competências, mas eu estou fechado, achando que aquilo só que eu estou naquela linha é o único caminho que eu possa trilhar. Quando, na realidade, hoje, dentro da organização e fora da organização, existem múltiplos caminhos. Inclusive, caminhos que você não precisa dizer é isso ou isso. Você pode agregar ser isso e isso. Quer dizer, então, essa oportunidade, ela abriu. Então, quando a gente tem um mindset que enxerga a oportunidade mais do que enxerga a ameaça, e aí trazendo um ponto que você trouxe da adaptabilidade, que eu acho que é uma das soft skills hoje mais requerida nesse ambiente de mudança, né? Então, na hora quando a gente olha, bom, eu estou aqui, me abrir para esse processo, eu, com essas possibilidades, eu vou me adaptar mais rápido, ou eu vou sofrer, porque de repente eu não conheço isso. Mas eu não conheço, mas eu tenho todo um potencial de... Né? Então, assim, Exato. saber que a gente pode aprender. A gente não nasce sabendo tudo. E essas possibilidades, essas oportunidades que surgem na nossa carreira é exatamente para nos dar o background para assumir outras posições, outro formato, que é o que você estava pontuando. Por isso que eu quis trazer, porque eu achei importante fazer essa contextualização também. E sim, e eu reforço o que você está trazendo pelo seguinte: quando nós vivemos no mundo corporativo, né, nós temos aí toda uma avaliação. Nós somos geralmente, principalmente quando a gente fala de empresas multinacionais, nós somos calibrados hoje por performance e por potencial. E muitas vezes, dentro ainda de algumas organizações, dependendo também muito hoje da cultura desta organização, e é por isso que eu falo que a gente tem que se entender, né? A gente tem que entender o que é sucesso para a gente. Porque dentro disso, Lari, também passa por um viés muito forte de eu entender se eu estou na organização correta, se endereça aos meus valores, se endereça o meu sucesso na área correta, né? Então, passa aí de novo por várias autorreflexões que a gente tem que se fazer. Mas, Lari, um fator bastante importante dentro do que você está falando é que nós somos avaliados. E dependendo da cultura, nós muitas vezes potencializamos nas nossas discussões as oportunidades que nós temos. E eu tenho visto muitos profissionais nesse mundo que já é um mundo muito complexo hoje em dia, né? Que nos cria muitas vezes uma complexidade até mental, de nós acreditarmos que a gente tem sempre que ser mais, sempre temos que fazer mais, nos dar mais, né? E estarmos mais bem. Ou seja, é um nível de cobrança tão alto que nós estamos vendo hoje até as pessoas adoecerem por isso. E muitas vezes, nestas avaliações, o que nós fazemos, muitas vezes, a gente potencializa o que nós temos como oportunidade, mas não o que nós temos como ponto forte. E outra coisa que eu vejo como um fator fundamental de sucesso para as pessoas que agarram a oportunidade e chegam lá, é porque elas acreditam e olham muito mais para o que elas têm como ponto forte
do que se desgastam nas oportunidades que elas têm. Ou seja, tá um exemplo. Eu não sou fluente em inglês, mas eu estou numa cadeira que deveria ser. Então, aquilo me pressiona, me penaliza, né? E me faz sofrer que eu, na verdade, endereço e trago isto como uma questão muito forte para mim e deixo de olhar o que eu tenho de melhor para trabalhar, tá? Então, eu sempre vou ter que endereçar alguma oportunidade. Este é um caminho de desenvolvimento, nós sabemos disso. Mas como eu não deixo isto impactar em mim a ponto de me travar, a ponto de não ter coragem de sair da minha zona de conforto? Como eu abro estes caminhos, tá? Isso passa de novo por um credo meu, porque hoje em dia nós sentimos fortemente, Lari e todos que estão aqui, que depende muito do ímpeto de cada um, tá? Para buscar estas oportunidades. Porque as oportunidades, elas são tão ágeis, são tão rápidas e tão extensas hoje em dia, que, de novo, parte muito da pessoa, mais do ímpeto interno do que externo, tá? Então, Dani, acreditar em si, cara, é um caminho fundamental. Você trouxe aspectos assim super importantes. Eu há pouco soltei alguns vídeos falando de carreira e assim me impressionou algumas estatísticas em que fala da infelicidade de vários profissionais dentro da organização, inclusive com a própria escolha de carreira mesmo. Então, essa coisa assim da gente trabalhar o que é realmente, o que é profissão e o que é carreira, e dar essa outra linha. Com a tua carreira você pode fazer o que quiser. Eu não preciso estar ali focado. E uma outra coisa que quando você pontua, e é uma das coisas que eu gostaria de deixar assim, não como conselho, mas como orientação, é esse autoconhecimento que precisa ser sempre muito forte. Porque muitos executivos, muitos profissionais, eles não param para fazer essa oportunidade dessa avaliação pessoal e se permitir ser gentil consigo mesmo para mudar o que é necessário mudar. Então, às vezes, a gente entra em uma esfera de comodismo, mesmo que aquilo traga um sofrimento muito grande. Então, quando você traz isso, a gente tem que assim, realmente estar bastante atento para poder se permitir começar fazendo outras coisas daqueles quais eu tenho potencial para aquilo. Porque, com certeza, à medida em que a gente consegue fazer isso, nossos olhos vão brilhar, a gente vai conseguir ter um desempenho superior, porque, de uma forma ou de outra, você me traz, olha, eu calibro por performance e potencial. Então, se eu me identifico como o meu potencial, com certeza, se eu estou trabalhando com o meu potencial, minha performance vai ser melhor. Agora, se o que eu trabalho não é com o meu potencial, com meus pontos fortes, com aquilo que me eleva, com aquilo que me deixa brilhando, com a minha paixão, é mais difícil, não é, Dani? Eu ter uma performance. Sei como é que você vê isso. Eu vejo exatamente assim, Lari, né? Na verdade, hoje a gente, de novo, a gente está quebrando muitos tabus e muitos padrões dentro das organizações. Hoje eu vejo as organizações muito mais abertas a receberem quem nós somos e não um padrão corporativo necessariamente. É lógico que nós temos que ter comportamentos adequados. Porém, isso é diferente de sermos quem nós somos. E entregarmos o nosso melhor hoje para as organizações faz muita diferença. Mostrar quem somos faz muita diferença. Porém, isso também nos amedronta, por um outro lado, porque é muito mais confortável ter um padrão a ser seguido, né? Do que eu realmente ir para um ímpeto maior de exposição e ter um nível de coragem que nós chamamos organizacional para endereçar todos esses pontos, né? Então, é claro que faz muita diferença, tá? Então, Lari, isso para mim é fundamental. Agora, Dani, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: muitas vezes os profissionais veem isso acontecendo e não sabem como se preparar para estar apto a agarrar essas oportunidades, não fazendo essa violência consigo mesmo, né? Vamos ressaltar. Fazendo de uma forma boa, mas muitas vezes ele não sabe nem qual é o caminho que ele deve trilhar. A gente que fica olhando esse profissional, o que a gente pode aconselhar para ele no sentido de desenvolvimento? Olha,
a gente diz, olha, você tem que se conhecer, você tem que conhecer seus pontos fortes. Ótimo. Você tem que mudar esse mindset para olhar de uma forma mais ampliada. Perfeito. Agora, existem as competências que a gente chama lá, as hard skills e as soft skills. Existe hoje um tema que diz, olha, quais são as soft skills que estão aí, que faz diferença no mercado. Eu tenho que olhar todas essas soft skills, ou eu posso dizer o seguinte, olha, peraí, vamos olhar e dizer o seguinte, o que é que vai fazer essa diferença e que eu preciso hoje me preparar para o hoje e para o amanhã, quer dizer, eu pensar em curto, médio e longo prazo. Então, quais são aqueles, por exemplo, que você pode dizer, olha, trabalha isso, que isso faz diferença. Uma coisa que eu gosto muito, e já dizendo para você que, assim, eu gosto muito de pessoas que são resolutas demais e pessoas que são accountability. Então, uma coisa que se eu podia dizer assim, dentro desse processo, ó, seja accountability. Então, eu tenho que entender o que é ser accountability, eu tenho que entender como eu posso fazer diferença disso dentro da organização, como eu posso ser um intraempreendedor dentro da organização, quer dizer, eu tenho uma postura diferente, ativa, proativa, inovadora. Então, assim, quando a gente entra nisso, por exemplo, eu tenho que ter boas tomadas de decisão. Como é que a gente toma uma boa tomada de decisão? Então, assim, uma coisa que eu amo é a pessoa que sabe negociar. Essa negociação não é de venda e de compra, mas sabe se posicionar, sabe ser assertivo. Então, a negociação colaborativa, para mim, faz uma total diferença. Você ter uma comunicação eficaz, também, para mim, é um campo que as pessoas deveriam emergir. Como é a tua experiência? Se você tivesse que dizer, sei lá, de 3 a 5 questões ou aspectos que você diga, olha, se desenvolve nisso para estar mais aberto e pronto para essas oportunidades, o que é que você diria? Tá, joia. Então, eu vou trazer para você até, Lari, num conceito primeiro, tá? Vou só recapitular. Primeiro, entendam o que é fundamental. Entendam o que é diferencial, tá? Isso é de extrema relevância. Dentro deste plano do que é diferencial, busquem sempre teorias e busquem sempre se perguntem que experiências críticas vocês vivenciaram para aquilo, tá? Outra, é importante conhecer, porque isso muda muito de organização para organização, de cultura para cultura, e se vocês caminharem numa única trilha, vocês podem não endereçar absolutamente o que se espera de um outro lado, tá bem? Então, é sempre importante entender para onde você está migrando, o que você está endereçando. Não entrem numa entrevista, não entrem num passo a mais sem endereçar, porque elas são perguntas genéricas e eu vou trazer para vocês aqui alguns contextos que hoje qualquer organização olha, tá? Mas, de novo, isto ainda tem alguns vieses, principalmente quando a gente fala de competência técnica, que vai muito de cenário para cenário, então é importante entender, tá bem? Agora eu vou tentar responder a sua pergunta, Lari, de uma maneira mais genérica que caiba aqui para todo mundo. Então, hoje, como organização, quando a gente fala em avaliação de potencial e avaliação de performance, eu vou tentar me fazer entender um pouco mais nesses pontos. Quando a gente fala em performance, é um pouco mais simples. Nós falamos no que e no como. Então, sempre que vocês forem agarrar uma oportunidade, seja através de uma entrevista para uma oportunidade, seja através de fazer um preparo profissional, busquem, na verdade, sempre se perguntar o que vocês tiveram de resultado e quais foram os fatores críticos do como vocês atingiram aquele resultado, tá? Porque hoje nas organizações é muito importante entender o que e o como quando a gente fala de resultado. O que não interessa mais. Se você se mostrar um profissional que consegue atingir um objetivo, mas passando por cima de todo mundo, em muitas culturas isso hoje já não é bem visto, tá bem? Então, endereçar isso é importante, Lari, tá? Sempre num fator para agarrar uma oportunidade, olhem para isto. Segundo ponto, quando a gente olha potencial, e aí eu acho que eu endereço mais a sua pergunta, Lari. Quando a gente fala hoje de potencial nas organizações, e nós fazemos hoje calibrações internas, tá? E olhamos para isto em recrutamento externo também. Que fatores que nós sempre olhamos para qualquer oportunidade? Endereça
qualquer nível na organização e qualquer oportunidade. Nós olhamos para experiências críticas, como eu disse para vocês, olhamos para experiências anteriores no contexto geral e especificamente nós vamos tentar entender nas pessoas o que nós chamamos de agilidade de aprendizagem, e em inglês a gente fala muito hoje nas organizações em Learning Agility. O que compõe essa agilidade de aprendizagem? Compõe 4 grandes fatores. Agilidade em pessoas. Então, a gente vai entender nas pessoas, agilidade com pessoas, gente, não significa ter relacionamentos legais, não significa ser boazinha. Significa você conseguir lidar com a diversidade em momentos complexos. A gente vai tentar entender isso nos profissionais. Então, esta é uma competência fundamental hoje. Você lidar bem com diversidade. Você lidar bem com estilos diferentes de pessoas em momentos que são momentos mais complexos, não em momentos de zona de conforto. Isso endereça, Lari, como você negocia. Isso endereça como que você tira resultado das pessoas através do melhor delas. Então, isso vai dar vários indícios indiretos de competências, como você trouxe, tá? Então, este é um fator. O outro fator é a agilidade mental. Agilidade mental não é ser inteligente, não é inteligência cognitiva, tá? É como a gente busca soluções em momentos complexos, tá bem? Então, é como eu tenho hoje um mindset que endereça, na verdade, aí a busca destas soluções olhando custo, olhando recursos, olhando o melhor que as pessoas têm, olhando o cenário de mercado externo, enfim, como eu faço essas conexões. E aí, Lari, também indiretamente traz outras competências, né, abaixo disso, vamos dizer aí, um leque de subcompetências. Eu olho também a questão de agilidade para mudanças. Quando eu falo em agilidade para mudanças, é como eu me torno uma pessoa flexível dentro deste mundo aí, tão famoso mundo VUCA. Mundo né? VUCA. Na realidade, você está trazendo, eu acho que é uma coisa que você está trazendo, e eu vou deixar você continuar para não perder essa linha, mas você está trazendo muitas coisas do cenário VUCA, né? Nesse cenário de complexidade e que a gente vive, né, Léo? E que competências você precisa ter aí para desenvolver, para colocar isso em prática. Você acabou de dizer que ele tem que ser um resoluto de problema, ele tem que olhar não de uma forma simplória, mas de uma forma complexa, mas ao mesmo tempo sabendo como resolver, sabendo como sair, interagindo e integrando, né? Então continua para tu não perder a linha de raciocínio. E aí, Lari, a gente olha, então, a questão da adaptabilidade das pessoas, tá? Neste mundo mais complexo. Ou seja, como você trouxe, Lari, em um momento, eu estou sentada na minha cadeira exercendo uma função, né? Aí, responsável por um papel e por uma responsabilidade. Amanhã, eu posso receber um convite da organização e dizer assim, Dani, você tem uma expertise muito sólido e, na verdade, aí um poder de persuasão muito grande junto a pessoas. A gente tem um projeto aqui onde a gente precisa, né, endereçar este fator e, para isso, a gente gostaria que você fizesse parte, então, deste projeto. Porém, você vai continuar fazendo o seu papel dentro da organização. Então, ele é um plus, né, que vem aí junto. Ok, muito legal isto. Porém, eu vou ter que criar toda uma adaptação e aí a minha reação, se isso vai brilhar os meus olhos, se eu vou dizer, poxa vida, mais uma responsabilidade, quanto eu vou ganhar por isso? E aí, Lari, é o que muda o mindset das pessoas que agarram a oportunidade e que deixam de agarrá-la, tá? Então, neste momento, se eu olho e falo, que grande experiência crítica que eu terei, né? Isso é legal. Como que isto vai me apoiar em um próximo passo é fundamental. Mas eu terei muitas pessoas que vão olhar, não vou ganhar 1 centavo por isso, vou trabalhar mais, né? E vai ficar com isto e vai endereçar, e muitas vezes vai dizer sim, porque precisa dizer sim, não vai ter nem a coragem de dizer não, mas isso muda muito, tá? Quando a gente se coloca. E isso não quer dizer que a gente tem que falar amém ou sim para tudo. Agilidade em mudança, gente, significa saber negociar. Então, significa que a Dani vai olhar e vai falar assim, gente, que oportunidade incrível. Porém, organização, vem cá. Eu preciso realinhar com vocês
os meus entregáveis, né? Eu preciso renegociar com vocês timing, eu preciso renegociar prioridades. Isto é agilidade em mudança, tá? Esses fatores hoje são primordiais, porque se você também sai agarrando todas as oportunidades sem pesar as consequências, isso vai voltar para você em um momento. Dani, porque, na verdade, você vai ser cobrada pelas suas decisões. Dani, eu já estou sendo aqui orientada em relação ao nosso time. Temos apenas 5 minutos para nós terminarmos nossa live. Então, assim, eu não queria que... todas as competências que hoje a gente olha no geral, tá, Lari? Perfeito. Essas são elas. Não, perfeito. Eu só não queria que você deixasse de concluir a sua linha pelo tempo, porque na live anterior a gente acabou se empolgando e a gente cortou no tempo sem poder concluir. Então, eu queria que você concluísse aí a tua fala de uma forma bem bacana, já deixando para as pessoas assim, o que é que você já deu aí no sentido mais ampliado, mas de uma forma assim, bem objetiva e direta. O que é que você poderia dizer para as pessoas que, assim, olha, não deixe de fazer isso? Assim, me dá uma orientação ou duas para que você possa concluir a sua fala. Não deixem de entender o que faz bem para vocês. Não deixem de se olhar neste contexto de carreira. Não deixem de fazer uma autoavaliação. Não deixem de planejar, porque quem não planeja hoje não se sustenta. E entendam qual é o diferencial que você tem e o diferencial que buscam para o fator de sucesso aonde você quer estar inserido. Essas são as principais dicas que eu tenho. Muito, muito, muito bem, Dani. Eu dentro desse contexto, que eu pensei dentro nesses fatores e que, assim, me deixa sempre alerta. Uma é que você não se acomode de forma alguma em qualquer situação. Você não olhe para você como se você fosse passado ou como se você já soubesse tudo. Na realidade, exato, muitas vezes a gente tem que realmente desaprender para aprender novamente. Então, esteja disposto ao aprendizado, porque aí as oportunidades vão ser, porque senão, às vezes, a gente sofre mais do que fica feliz numa situação dessa. Então, uma outra coisa que eu acho muito oportuno é você tomar para si a sua carreira. Não delegue a sua carreira para ninguém. Isso que você está dizendo, até para eu poder planejar, eu preciso saber exatamente quais são, o que é que eu quero, porque aí os caminhos podem ser diversos. Mas eu preciso ser, literalmente, o protagonista da minha história. Eu preciso tomar para mim a minha carreira e dela dar o direcionamento. Não depender de líder, não depender de empresa, não depender e ser automotivado para isso. Por quê? Porque, olha, o mercado ele está trazendo tantas coisas novas que a gente não pode dizer que a gente sabe tudo. A gente não sabe. Existem novos fatores todos os dias. Então, seja colaborativo. Não é verdade? Então, assim, seja colaborativo. Você não precisa ser o dono da verdade. Você precisa ser o dono da sua carreira. São coisas bem diferentes. E utilize da sua rede para crescer. Eu acredito assim, essa mudança, essas mudanças que são colocadas, a gente conversando, a gente consegue chegar a outros fatores, outros vieses, a gente consegue crescer. Então, não se isole, porque às vezes as pessoas vão se isolando, e o temor toma conta do processo. Não, pelo contrário. Converse, se posicione, traga para si, se conheça, se automotive. Eu adoro tudo que começa com auto, viu, Dani? Automotive, se autoconheça, se auto... passinho, né, Lara? Se autodesenvolva. Cada passo. Comemore cada... Comemore. Cada passinho dado, comemore. Cada passinho. Então, Dani, para que a gente possa fechar, eu sinceramente, quero te agradecer. Eu tenho certeza que aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui foi de extrema agregação de valor. Você prontamente aceitou o meu convite, então você que, inclusive, viu, gente, vocês que estão vendo aí, ela me mostrou a agenda dela, tudo lotado, não tinha agenda, e
E ela abriu essa agenda para a gente. Então, eu quero realmente lhe agradecer demais. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco e dizerem para vocês, tragam os assuntos que são realmente de interesse de vocês, para que a gente possa contribuir de uma forma assertiva com a nossa missão, que é levar drasticamente as oportunidades de desenvolvimento e de sucesso no mundo corporativo. Então, também quero aproveitar nesse momento já para dizer para vocês da nossa próxima live. A nossa próxima live, ela vai acontecer, gente, todas as quartas-feiras, às 19h10, temos um encontro marcado. Estejam junto conosco. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai estar aqui com Carla Verônica, Dani, que eu sei que você conhece, que é executiva de RH, tá certo? E, assim, é mestra em desenvolvimento, né, de recursos humanos. E a gente vai estar trazendo um tema também muito legal, que é como crescer profissionalmente na empresa que eu trabalho. Por quê? Porque muitas vezes a gente espera chegar em uma situação difícil para poder entender isso. Então, aqui a gente quer trazer para vocês como crescer profissionalmente na empresa em que eu trabalho. Abrir teus olhos e ter a oportunidade de troca de conhecimento e, com certeza, também de agregação de valor. Então, gente, muito obrigado. Dani, mais uma vez, o meu muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo ou espero vocês na próxima live. Larissa Araújo Lins, da Edskill Digital. Grande abraço a todos, muito obrigada. Meu beijo a todos. Gratidão.